Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Todas as noites, não importa se está frio, quente ou chovendo, alguma coisa caminha pela nossa rua assobiando baixinho. Só dá para ouvir se você estiver na sala ou na cozinha quando ela passa. E sempre começa exatamente às 3h03. O som começa fraco, lá perto do início da rua, perto da antiga casa do seu Carlos. A gente mora no meio do quarteirão, então o assobio passa por aqui antes de sumir mais à frente, indo em direção ao fim da rua, onde tem um beco sem saída. Quando eu era mais novo, minha irmã e eu às vezes nos esgueirávamos até a cozinha para tentar ouvir. Minha mãe e meu pai odiavam isso. A gente levava uma bronca daquela se fosse pego fora do quarto nesse horário. Mas eles também nunca foram tão duros com a gente, desde que a gente obedecesse à regra maior, não tentar olhar para o que está assobiando. Meu bairro é um lugar meio curioso. Moro aqui desde os 6 anos e adoro viver aqui. As casas são pequenas, mas bem cuidadas, com quintais bons, várias ruas tranquilas para caminhar. Tem muita criança da minha idade por aqui. Fiz 13 anos em outubro. E a gente cresceu brincando junto, jogando betes no beco ou passando as tardes de verão indo de uma varanda para outra. Foi um ótimo lugar para crescer. E só tem 2 coisas esquisitas por aqui: o assobio noturno e a sorte. O assobio nunca me incomodou muito. Como eu falei, nem dá para escutar do meu quarto. Mas meus pais não gostam de conversar sobre isso, então eu parei de perguntar. Meu pai é um cara forte, alto, calmo. Fala com um sotaque, desde que veio para o Brasil ainda criança. A família dele, meus avós, são das ilhas. É assim que ele fala. A única vez em que ele não é tão calmo é quando o assobiador aparece. Ele fala mais rápido, fica com o olhar agitado e sempre repete pra gente não pensar muito nisso e nunca esquecer da regra maior. Não tentar olhar para fora quando o assobio estiver passando. Não que a gente consiga ver, mesmo se quisesse. Todas as janelas da casa têm persianas por dentro, feitas de lona grossa que se puxam de cima para baixo e travam firmemente no batente. Cada trava ainda tem uma tramelinha, tipo aquelas de diário. Meu pai fecha todas as persianas antes da gente ir dormir e guarda a chave no quarto dele. Minha mãe, eu não sei exatamente o que ela pensa sobre o assobio. Já vi ela na sala pouco antes das 3h03, quando o som começa. Eu só consigo ver se abro minha porta um tantinho, só uma fresta. Ela não faz isso com frequência. Pelo menos eu não vejo muito. Mas umas 2 vezes por mês, acho que ela se senta lá no nosso sofá vermelho e fica escutando. O assobiador faz sempre a mesma melodia. É alegre. Lembra que eu falei que só tem 2 coisas estranhas aqui? Além do assobiador tem outra. Todo mundo aqui é muito sortudo. É meio difícil de explicar. E o pai também não gosta que a gente fale sobre isso, mas coisas boas acontecem por aqui. Gente que ganha sorteio de rádio, promoção inesperada no trabalho, encontra coisa enterrada no quintal, tipo ponta de flecha antiga, daquelas de museu. O tempo sempre ajuda, nunca tem crime, e os jardins florescem com mais força no outono. 1 milhão de pequenas bênçãos. Já ouvi minha mãe dizer sobre viver aqui. Mas o principal motivo de termos vindo morar aqui, o verdadeiro motivo, é minha irmã, Lola. Ela nasceu muito doente, com um problema sério nos pulmões. A gente nem podia trazer ela para casa no começo, só podíamos visitar no hospital. Ela era tão pequena, lembro até hoje, menor do que qualquer outro bebê. Tinha que ficar ligada numa máquina para conseguir respirar. A gente se mudou para essa casa porque era perto do hospital. E assim que a gente chegou, Lola começou a melhorar. Os médicos não sabiam explicar. Diziam que era por causa do tratamento, mas a gente percebia que eles estavam confusos. Só que meus pais sabiam, e até eu sabia. Lola melhorar foi só mais uma das várias pequenas bênçãos que a gente ganhou ao se mudar para cá. E é por isso que a gente ficou, mesmo depois de descobrir que, de vez em quando, acontecem umas coisas ruins. Mas isso só acontece com quem tenta ver o assobiador. Tem um comitê de boas-vindas aqui no bairro. Eles aparecem sempre que chega alguém novo, trazendo lasanha, uma cesta de presente e uma pasta de papel pardo. São muito simpáticos.
4 pessoas vieram quando a gente chegou, há 7 anos. Conversaram com meus pais, me deram um chocolate e revezaram no colo com a Lola. Era a primeira semana dela fora do hospital, então eles foram super cuidadosos. Depois pediram para conversar em particular com meus pais. Me mandaram para o quarto, mas eu consegui ouvir quase tudo. O comitê contou que o bairro era ótimo, especial mesmo, difícil de explicar. E então contaram sobre o assobio, algo mais complicado de entender, que sempre acontecia às 3:03 e terminava exatamente às 3:05. Disseram que o som nunca tinha feito mal para ninguém, contanto que ninguém tentasse ver quem fazia. Essa parte eles enfatizaram várias vezes, e eu colei o ouvido na porta para ouvir melhor. Disseram que quem tentava olhar, a sorte sumia, às vezes tragicamente. Uma nuvem negra pairava sobre essas pessoas. Tudo que podia dar errado, dava. A pasta que eles trouxeram tinha recortes de jornal, histórias de acidentes de carro, mortes públicas, tragédias aleatórias. Nem todo mundo morre. Eu ouvi o líder do comitê falar para o meu pai. Mas a vida vai embora deles. Mesmo que sobrevivam, ficam sem brilho, sem presença. Minha mãe não levou muito a sério. Perguntava se era alguma pegadinha que eles faziam com vizinhos novos. Teve uma hora que ela ficou brava, acusou o comitê de querer assustar a gente para ir embora. Até perguntou se era preconceito por causa do meu pai ser das ilhas. Mas meu pai acalmou ela. Disse que dava para perceber que os vizinhos estavam sendo sinceros, só queriam ajudar. Falou que cresceu ouvindo histórias assim da mãe dele e que sabia que existiam coisas estranhas entre nós. Algumas eram boas, outras ruins, e a maioria só diferentes. Depois que o comitê foi embora, meu pai saiu e voltou com lona, travas e trancas. Instalou tudo nas janelas naquela mesma noite, depois do jantar. Naquela primeira madrugada na casa nova, eu me arrastei para fora do quarto às 3 da manhã e encontrei meu pai acordado no sofá da sala, segurando a Lola no colo. Ele fez um gesto de silêncio com o dedo, mas deu um tapinha no sofá, chamando para eu sentar. Sentei e a gente esperou. Às 3:03 em ponto, ouvimos o assobio. Foi e passou, do jeito que os vizinhos falaram. Desde então, o assobio vem todas as noites. A gente nunca tenta olhar, e seguimos recebendo nossas pequenas bênçãos todos os dias. Lola respira sozinha agora, e virou uma menina forte e inteligente. Meu pai até entrou para o comitê de boas-vindas. Não recebemos muitos vizinhos novos. Afinal, quem é que quer sair daqui? Mas quando alguém novo chega, meu pai vai com o comitê, levando lasanha, cesta de presentes e a famosa pasta marrom. Eu sempre sei, só pelo olhar no rosto dele quando volta, se a família levou o comitê a sério, ou se em breve a gente terá novos vizinhos de novo. Não faz muito tempo, uma família se mudou para casa ao lado da nossa. A dona anterior, Dona Madalena, faleceu aos 105 anos. Teve uma vida boa e longa. Nossos novos vizinhos pareciam se adaptar bem. Acreditaram no comitê de boas-vindas. Seguiram o conselho do meu pai sobre as persianas com tranca, ainda mais porque tinham um filho pequeno. Quaisquer que fossem os recortes de jornal que estavam naquele envelope pardo, qualquer que fosse a evidência, meu pai nunca deixou a gente ver. Mas eu imagino que deviam ser provas bem convincentes, porque nossos vizinhos se deram muito bem no primeiro mês. Uma noite, quando os novos vizinhos precisaram viajar, eles deixaram o filho deles, o Humberto, para dormir na nossa casa. Ele tinha 12 anos, 1 ano a menos que eu na escola. Eu não conhecia ele muito bem antes daquela noite, mas assim que os pais dele saíram depois do jantar, deu para perceber que ia dar problema. Você sabe quem é que fica lá fora assobiando toda noite? Humberto perguntou assim que os adultos saíram da sala. Nós 3 estávamos na sala, com um filme qualquer da Disney passando na TV sem ninguém prestar atenção. Minha irmã e eu trocamos um olhar. A gente não fala sobre isso, eu disse. Acho que é aquele esquisitão da casa amarela grande ali da esquina. Humberto respondeu. O seu Toles? Perguntou minha irmã. De jeito nenhum, ele é super gente boa. Humberto deu de ombros. Então deve ser um psicopata assassino. Lola ficou tensa. A gente não fala sobre isso. Repeti. Vamos pro meu quarto jogar um pouco de Nintendo. A gente passou as próximas horas jogando, comendo pipoca e depois vendo uns filmes.
Uma típica noite de pijama, mas dava para ver que Humberto estava inquieto. Depois que meus pais deram boa noite pra gente, trancaram as persianas e foram dormir, Humberto se levantou do puff e foi até onde eu e Lola estávamos, sentados na minha cama. "Você já tentou olhar?" Ele perguntou. "Tá quase na hora." Como acontece em quase toda a festa do pijama, a gente convenientemente ignorou qualquer sugestão de dormir cedo. E para minha surpresa, ele estava certo. Já era quase 3 da manhã. Eu suspirei. "A gente não... Olha, eu não consigo nem tentar olhar, porque meu pai tranca as cortinas toda noite e esconde a chave." Ele continuou, sem nem me ouvir. "O nosso pai também", disse Lola. "Não", rebateu Humberto. "O pai de vocês não precisa esconder. Você viu ele fazer isso?" Eu perguntei, um pouco mais seco do que queria. Humberto deu um sorriso. "Seu pai tranca as persianas, sim, mas ele não esconde a chave. Ele deixa no chaveiro normal dele." "E daí?" Perguntei já preocupado, porque eu meio que já sabia o que ele ia dizer. Porque na real, eu já tinha notado que meu pai nem se preocupava mais em esconder a chave depois de todos esses anos. Ele sabia que a gente levava isso a sério. Então, depois que ele trancou as janelas, mas antes dos seus pais irem dormir, eu fui ao banheiro. E no caminho, talvez eu tenha espiado no quarto deles, e talvez eu tenha visto o chaveiro do seu pai na mesinha de cabeceira. E talvez eu tenha ido lá e pegado emprestada a chave das persianas. Lola e eu olhamos para ele, e o sorriso dele só aumentava. "Você tá mentindo", eu disse. Humberto deu de ombros. "Pode conferir se quiser. Abre a porta do quarto dos seus pais e olha. Você vai ver o chaveiro lá, em cima da mesa de cabeceira." "Fiquem aqui", eu disse para os dois. "Não se mexam." Corri até o quarto dos meus pais, mas parei bem na porta. Se Humberto não estivesse mentindo, meu pai ia ficar muito bravo. Não só bravo, ia ficar furioso. E isso me assustava. Mas o que me assustava mais era a ideia de uma janela aberta, com o assobiador do lado de fora. Abri a porta, só uma frestinha, e olhei. Mas estava escuro demais para ver alguma coisa. Respirei fundo e entrei no quarto. Dei 2 passos no escuro e congelei. O assobio começou. E dava para ouvir claramente, vindo do quarto dos meus pais. Eu nunca tinha percebido, mas eles deviam escutar esse som toda noite desde que a gente se mudou para cá. E nunca contaram nada. Eu não sei se eu conseguiria dormir sabendo disso. Fiquei parado, ouvindo o assobio se aproximar, sem saber se acendia a luz ou chamava meu pai. Foi então que uns ruídos baixos vindos da sala me puxaram de volta para a realidade. "Lola!" gritei, correndo para fora do quarto dos meus pais. Humberto e Lola estavam em pé perto da porta da frente, do lado de uma janela. Humberto não estava mentindo. Eu vi ele mexendo na fechadura de uma das persianas. Ouvi um clique. Ele tinha a chave. Humberto soltou uma risadinha nervosa. Lola estava ao lado dele, encolhida, com medo, mas talvez também um pouco curiosa. O assobio estava bem do lado de fora da nossa casa agora. Acho que gritei, ou fiz algum barulho. Não lembro exatamente. O tempo parecia congelado, como se os ponteiros do relógio estivessem pregados no mostrador. Mas, de alguma forma, eu me via em movimento. Nunca fui rápido, nunca fui de esportes, mas consegui atravessar o espaço entre mim e a Lola em um piscar de olhos. Meus olhos estavam presos nela, mas eu ouvi o Humberto puxar a cortina completamente para baixo, preparando para soltar. Ouvi o estalo da cortina subindo e ouvi o assobio do outro lado da janela. Mas eu já estava com os braços em volta da Lola e virei a gente de costas para a janela. Fechei os olhos ao mesmo tempo. A cortina foi totalmente aberta. O assobio parou. Senti Lola tremendo nos meus braços. "Não olha, tá bom?" Falei baixinho para ela. "Não se vira." A gente estava posicionado de um jeito que ela ficou de costas para o corredor e eu de frente para a janela. Meus olhos continuavam bem fechados. Senti ela acenar com a cabeça contra meu ombro. Estendi o braço que não segurava a Lola e tentei alcançar Humberto. Minha mão encostou de leve no braço dele. Ele tremia mais ainda do que a Lola. "Humberto?" chamei. Silêncio. Passei por ele com cuidado e fui tateando a janela, ainda de olhos fechados. O vidro estava frio na ponta dos meus dedos.
mais frio do que devia estar para aquela época do ano. Fui deslizando a mão pela superfície, tentando encontrar a cordinha da persiana. Quanto mais eu me esticava, mais o vidro esquentava. E junto com isso, um zumbido baixo começou a subir pela ponta dos meus dedos. Tentei não pensar no que podia estar do outro lado da janela. Finalmente, toquei na corda e puxei as persianas de volta para baixo. Abri os olhos. Na penumbra que vinha da luz da cozinha, eu consegui ver o Humberto, pálido, pequeno, encarando fixamente a janela agora fechada. Humberto? Repeti. Ele virou o rosto para mim e gritou. Tudo virou uma confusão. Luzes se acenderam no corredor, depois na sala. Os passos dos meus pais ecoaram no assoalho de madeira da casa. Eu não olhei para eles. Meus olhos estavam grudados no Humberto. Ele estava branco como papel, com o lábio inferior mordido tão forte que uma linha fina de sangue escorria pelo queixo. E ele tinha se molhado. O que aconteceu? Meu pai perguntou atrás de mim. Consegui me afastar do Humberto e olhar para trás. Ele olhou. Nunca tinha visto meu pai com medo. Mas naquela noite, naquele instante, eu vi. Um medo velho, enraizado, deformado, estampado no rosto dele. O medo de um pai. Só o Humberto? Ele murmurou para mim. Eu balancei a cabeça, confirmando. Meu pai soltou um suspiro. Ele parecia tão aliviado que eu quase esperei que ele sorrisse. Mas então ele se virou para o Humberto. E o rosto do meu pai mudou. Fiquei me perguntando se ele se sentia mal por estar aliviado de que tinha sido o Humberto quem olhou, e não a gente. Foi então que bateram na porta. Todos congelamos. Humberto soltou um gemido baixo. Não atende, disse minha mãe. Ela estava parada na entrada da sala. Eu sempre achei que ela fosse cética, que só fazia jogo de cena com meu pai por causa das persianas e do assobiador. Mas naquela noite, todos nós acreditávamos. Notei que meus pais estavam com tacos de beisebol. Deviam ter pego no quarto. A batida veio de novo, um pouco mais forte dessa vez. Por favor, não abre a porta. Humberto sussurrou. Meu pai foi até ele e o abraçou forte. A gente não vai abrir, ele prometeu, ainda segurando firme o taco. Nada vai entrar aqui hoje. Toque, toque, toque. Dessa vez a batida foi tão alta que fez a porta tremer. Humberto gritou de novo e Lola agarrou meu pescoço com os braços. Minha mãe veio e se ajoelhou do nosso lado, abraçando a mim e a Lola. Toque, toque, toque. Liga pra polícia. Minha mãe sussurrou pro meu pai. A batida parou na mesma hora. Meu pai olhou por cima do ombro pra gente. Você acha que... Ele foi interrompido por uma série de batidas rápidas, que logo se transformaram num toque calmo e educado. Toque, toque, toque. Polícia, disse alguma coisa do outro lado da porta. A voz soava igualzinha à da minha mãe, como um papagaio repetindo o que ela tinha acabado de dizer. Polícia, chamar, a polícia, polícia. Minha mãe puxou a gente mais para perto. Polícia, 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 polícia. Por favor, para. Ouvi ela sussurrar para si mesma. Acho que chamar eles não vai adiantar, disse meu pai. Como é que a gente vai saber quando for mesmo a polícia batendo aqui? As batidas voltaram, mais fortes do que antes. A porta tremia. E então, pararam de novo. Depois de um longo momento, ouvimos outra batida. Dessa vez vindo da porta dos fundos. Todos viramos juntos na direção da cozinha, mas logo a batida voltou para a porta da frente. Frente e fundo, fundo e frente, alto e baixo. De novo e de novo. De repente, o barulho vinha das duas portas ao mesmo tempo. Golpes pesados, como se alguém estivesse usando marretas. E então começou um bater leve em todas as janelas da casa, depois nas paredes. Era como se estivéssemos morando dentro de um tambor, com uma dúzia de pessoas tentando tocar ao mesmo tempo. Ou como se fôssemos uma tartaruga e alguma coisa estivesse tentando nos arrancar da carapaça. Parem! Humberto gritou. As batidas cessaram. Eu não vou contar, Humberto disse, encarando a porta. Eu juro que não vou contar para ninguém o que eu vi. Só, por favor, vá embora. Ficamos esperando quase um minuto. Então ouvimos tap, tap, tap.
Batidinhas leves na janela que o Humberto tinha olhado mais cedo. Ele começou a chorar. Chorar de verdade, soluçando como um prisioneiro vendo a forca sendo montada na frente da cela. Meu pai o segurou, passou a mão no cabelo dele, mas não mentiu. Não disse que tudo ia ficar bem. O som de batidas suaves na janela continuou a noite inteira. A gente ficou todo mundo junto na sala, amontoado, sei lá por quanto tempo. Depois de um tempo, minha mãe tentou levar a gente para o meu quarto, enquanto meu pai ficava vigiando a porta. Mas assim que a gente entrou no quarto, as batidas voltaram, altas demais para ignorar. Eu achei que a porta não ia aguentar. Voltamos correndo para a sala e o barulho cessou. Só ficaram os tap-tap-tap na janela. Ninguém dormiu naquela noite. As batidas pararam por volta das 7 da manhã. É mais ou menos quando o sol nasce aqui. Esperamos mais 2 horas até meu pai abrir a persiana de uma janela. Ele mandou a gente ir para o quarto deles primeiro. Ouvi ele abrir a porta, depois voltar. Tudo certo, ele disse. Acabou. Os pais do Humberto voltaram perto do horário do almoço. Minha mãe e meu pai levaram o Humberto até a casa dele e ficaram lá dentro um bom tempo. Lola e eu assistimos pela janela. Ela grudou em mim o dia inteiro, do meu lado, às vezes segurando minha mão. Quando meus pais voltaram, estavam com um semblante pesado. Não quiseram contar o que disseram para a família do Humberto. Era domingo, então passamos o dia juntos. Pedimos pizza e vimos filmes. Naquela noite, todo mundo dormiu no meu quarto. Minha mãe e a Lola na cama comigo, meu pai numa cadeira que puxou para perto. Não houve nenhuma batida naquela noite, nem em nenhuma das noites seguintes. A gente não viu muito o Humberto nem os pais dele pelo resto da semana. Mas na quinta-feira, chegou um caminhão de mudança na frente da casa deles. Lola e eu assistimos eles empacotando tudo pela janela a tarde inteira, depois da escola. O que mais me marcou foi o quanto o Humberto e os pais pareciam cansados. Os 3 estavam com o rosto pálido, bocas cerradas e olhos vazios, sem vida. Mesmo de longe, do outro lado da rua, dava para perceber que algo estava muito errado. Humberto e a família foram embora antes do pôr do sol. Lembro do que o comitê de boas-vindas original falou para os meus pais quando a gente se mudou. Nem todo mundo que olha para o assobiador morre, mas mesmo quem sobrevive perde a luz por dentro. E o resto da vida vira um amontoado de infortúnios. 1 milhão de pequenas tragédias. Acho que os pais do Humberto devem ter olhado também. Talvez para confortar ele se não acreditassem. Ou para dividir o fardo, se acreditassem. Às vezes, eu olho para Lola, feliz, jovem, viva, e me pergunto, se eu tivesse sido mais devagar, se ela tivesse olhado pela janela naquela noite, será que eu também teria olhado? Para consolar ela? Para dividir esse peso? Ainda bem que não precisei descobrir. Já se passaram 2 meses desde a noite que o Humberto dormiu aqui. A gente ainda mora nessa casa, nesse bairro. Ainda ouvimos o assobiador passar por aqui toda noite. As bênçãos, a sorte, as coisas boas desse lugar. São boas demais para ir embora. Mas a gente tem cuidado. A gente não convida mais ninguém para dormir aqui. E meu pai, agora ele esconde a chave das persianas muito bem. Não que eu tenha procurado. Tem coisas que a gente simplesmente não precisa ver.